Imagine por um instante que o amor não seja um porto seguro, mas um mar revolto. Que ele não seja a certeza de descanso, mas o convite para atravessar uma tempestade. Essa metáfora pode parecer desconfortável, até injusta, mas ela traduz com precisão o que Kierkegaard acreditava. O amor autêntico não é uma promessa de tranquilidade, mas a chance de mergulhar em algo que pode nos transformar por inteiro. E aqui surge uma pergunta crucial. Será que conseguimos amar sem cair no desespero? Para Kierkegaard, todo ser humano carrega dentro de si uma inquietação fundamental, a de ser livre. Liberdade parece uma dádiva, mas ela também é um fardo, porque significa que precisamos de escolher, assumir riscos, tomar decisões que podem nos conduzir, tanto à felicidade quanto ao fracasso. E o amor é talvez o terreno mais radical dessa liberdade. Quando você ama alguém, não existem garantias. Você pode se entregar de corpo e alma e mesmo assim ser rejeitado. Pode investir anos da sua vida em uma relação e ainda assim ver tudo se desfazer em uma noite. Pode acreditar que encontrou sua metade da laranja e anos depois perceber que aquela pessoa mudou, que você mudou, que o amor não sobreviveu ao tempo. Essa possibilidade constante de perda é, segundo Kierkegaard, a raiz do desespero no amor. Mas, ao contrário do que pode parecer, esse desespero não é apenas destrutivo. Ele é também uma oportunidade. Porque é só quando reconhecemos a fragilidade do amor é que podemos escolher amar de verdade. Pense bem, se o amor fosse garantido, se nunca houvesse risco de perda, qual seria o mérito de amar? Seria apenas um instinto, uma reação natural, algo tão involuntário quanto respirar. Mas quando você ama sabendo que pode perder, quando se entrega sabendo que nada está assegurado, aí sim o amor ganha sua verdadeira profundidade. É o risco que dá peso à escolha. E aqui entra um dos aspectos mais ousados do pensamento de Kierkegaard. Ele acreditava que o amor autêntico só existe quando nasce da liberdade. Isso significa que ninguém pode ser forçado a amar, assim como ninguém pode amar de forma verdadeira apenas por conveniência ou costume. Amar é um salto que pode levar à glória ou ao sofrimento, mas que sem ele nunca seremos verdadeiramente humanos. Você já percebeu como muitas pessoas tentam transformar o amor em algo previsível, controlável, quase científico? Revistas prometem 10 passos para conquistar alguém. Influenciadores ensinam como nunca ser rejeitado. Algoritmos tentam prever compatibilidade com base em traços de personalidade. Tudo isso pode até oferecer algum conforto, mas Kierkegaard nos lembraria de que é ilusão. Porque o amor, no fim das contas, escapa a qualquer controle. Ele é um mistério que desafia a razão e justamente por isso nos obriga a tomar decisões sem garantias. E aqui está o ponto que ninguém gosta de admitir. Amar é também enfrentar a angústia. Angústia de não saber se o outro sente o mesmo. Angústia de não ter certeza se o futuro será compartilhado. Angústia de não poder garantir que o amor vai durar para sempre. Essa angústia é inevitável, mas segundo Kierkegaard, é também um sinal de que estamos vivendo algo real. Quem tenta eliminar completamente a angústia do amor, buscando apenas segurança e previsibilidade, acaba reduzindo o amor a uma caricatura, a uma ilusão confortável, mas sem profundidade. Agora pense bem, em quantas vezes você já viu pessoas desistirem de uma relação no primeiro sinal de dificuldade? Quantas vezes já ouviu alguém dizer, se é difícil é porque não era amor de verdade? Essa frase pode parecer bonita, mas esconde um grande engano. Kierkegaard diria justamente o contrário. Se não existe dificuldade, talvez não seja amor, porque é na dificuldade que o amor se prova. É na travessia da tempestade que o barco mostra sua força. E, entanto, muitos têm medo desse desespero. Preferem manter relações superficiais, sem riscos, sem compromissos profundos. É como quem prefere nadar só na parte rasa da piscina com medo de se afogar. Mas Kierkegaard diria que só quem se arrisca nas águas profundas pode realmente conhecer a experiência do amor. Talvez você esteja pensando, mas e se eu me entregar e me machucar? E se eu amar e não for correspondido? E se tudo terminar em dor? Essas perguntas são legítimas e todo mundo já as fez em algum momento. Mas Kierkegaard responderia que é justamente esse risco que torna o amor uma experiência de fé. Não fé no sentido religioso, dogmático, mas fé como confiança no invisível, no intangível, naquilo que não pode ser provado.
Amar é, de certa forma, acreditar no impossível. Acreditar que duas liberdades distintas podem escolher caminhar juntas apesar de tudo. E esse é um dos aspectos mais belos e dolorosos do amor. Porque, no fundo, não amamos apenas uma pessoa. Amamos a incerteza, amamos o mistério, amamos a possibilidade de algo que não pode ser garantido. É isso que faz o coração disparar, é isso que dá sentido à espera, é isso que nos mantém vivos. Sem o risco, o amor se torna apenas conveniência. Mas Kierkegaard vai além. Ele nos mostra que o desespero do amor não é apenas medo da perda do outro, é também o medo de perder a si mesmo. Porque amar significa, inevitavelmente, abrir mão de uma parte da própria autonomia. Significa aceitar que o outro terá poder sobre nós. Poder de nos ferir, de nos decepcionar, de nos frustrar. E aceitar isso exige uma humildade que poucos estão dispostos a praticar. Você já se perguntou se está disposto a perder uma parte de si mesmo para ganhar um nós? Essa talvez seja a pergunta mais difícil do amor. Porque de um lado queremos preservar nossa identidade, nossa liberdade, nosso espaço. Do outro, desejamos a fusão, o encontro, a intimidade. O amor verdadeiro para Kierkegaard não anula essa tensão. Pelo contrário, ele a assume, ele a abraça, ele vive nesse paradoxo. E não para por aí. Imagine os relacionamentos modernos onde a comunicação instantânea cria expectativas irreais. Mensagens não respondidas, curtidas que não chegam, encontros cancelados. Tudo isso pode até oferecer algum conforto, mas Kierkegaard nos lembraria de que é ilusão, porque o amor, no fim das contas, escapa a qualquer controle. Ele é um mistério que desafia a razão e, justamente por isso, nos obriga a tomar decisões sem garantias. Compreende? E aqui está o que ninguém gosta de admitir. Amar é também enfrentar a angústia. Angústia de não saber se o outro sente o mesmo. Angústia de não ter certeza se o futuro será compartilhado. Angústia de não poder garantir que o amor vai durar para sempre. Essa angústia é inevitável, mas segundo Kierkegaard, é também um sinal de que estamos vivendo algo real. Quem tenta eliminar completamente a angústia do amor, buscando apenas segurança e previsibilidade, acaba reduzindo o amor a uma caricatura, a uma ilusão confortável, mas sem profundidade. Agora pense em quantas vezes você já viu pessoas desistirem de uma relação no primeiro sinal de dificuldade. Quantas vezes já ouviu alguém dizer, se é difícil é porque não era amor de verdade. Essa frase pode parecer bonita, mas esconde um grande engano. Kierkegaard diria justamente o contrário. Se não existe dificuldade, talvez não seja amor, porque é na dificuldade que o amor se prova, é na travessia da tempestade que o barco mostra sua força. E, entanto, muitos têm medo desse desespero. Preferem manter relações superficiais, sem riscos, sem compromissos profundos. É como quem prefere nadar só na parte rasa da piscina com medo de se afogar. Mas Kierkegaard diria que só quem se arrisca nas águas profundas pode realmente conhecer a experiência do amor. Talvez você esteja pensando, mas e se eu me entregar e me machucar? E se eu amar e não for correspondido? E se todo terminar em dó? Essas perguntas são legítimas e todo mundo já as fez em algum momento. Mas Kierkegaard responderia que é justamente esse risco que torna um amor uma experiência de fé. Não fé no sentido religioso dogmático, mas fé como confiança no invisível, no intangível, naquilo que não pode ser provado. Amar é, de certa forma, acreditar no impossível. Acreditar que duas liberdades distintas podem escolher caminhar juntas apesar de tudo. E esse é um dos aspectos mais belos e dolorosos do amor. Porque, no fundo, não amamos apenas uma pessoa, amamos a incerteza, amamos o mistério, não amamos a possibilidade de algo que não pode ser garantido. É isso que faz o coração disparar, é isso que dá sentido à espera, é isso que nos mantém vivos. Sem o risco, o amor se torna apenas conveniência. Mas Kierkegaard vai além e ele nos mostra que o desespero no amor não é apenas medo da perda do outro, é também o medo de perder a si mesmo. Porque amar significa, inevitavelmente, abrir mão de uma parte da própria autonomia. Significa aceitar que o outro terá poder sobre nós. Poder de nos ferir, de nos decepcionar, de nos frustrar.
E aceitar isso exige uma humildade que pouca gente está disposta a praticar. Você já se perguntou se está disposto a perder uma parte de si mesmo para ganhar um nós? Essa talvez seja a pergunta mais difícil do amor. Porque de um lado queremos preservar nossa identidade, nossa liberdade, nosso espaço. Do outro, desejamos a fusão, o encontro, a intimidade. O amor verdadeiro, para Kierkegaard, não anula essa tensão. Pelo contrário, ele a assume, ele abraça, ele vive nesse paradoxo. E não para por aí. Imagine os relacionamentos modernos, onde a comunicação instantânea cria expectativas irreais. Mensagens não respondidas, curtidas que não chegam, encontros cancelados. Tudo isso pode até oferecer algum conforto. Mas Kierkegaard nos lembraria de que é ilusão. Você já parou para se perguntar o que significa amar de verdade? Não ficar, não gostar, não ter química, mas amar. Amar quando o encanto inicial desaparece, quando o silêncio pesa mais do que as palavras, quando os defeitos começam a gritar mais alto que as qualidades. Amar quando já não existe novidade, quando o outro revela suas sombras e quando você precisa decidir se vai continuar caminhando junto ou se vai recuar. Kierkegaard diria que é justamente aí, nesse território de incertezas e riscos, que o amor mostra sua verdadeira face. Mas quem tem coragem de encarar isso? Vivemos em uma sociedade que consome o amor como consome qualquer outro produto, rápido, descartável e cheio de promessas de satisfação imediata. Os aplicativos de relacionamento oferecem a ilusão de infinitas possibilidades e, com um simples movimento de dedo, você troca de parceiro como quem troca de canal de televisão. Não deu certo? Próximo. Essa lógica cria um paradoxo cruel. Queremos intensidade, mas tememos compromisso. Desejamos profundidade, mas fugimos do esforço que ela exige. E aqui está o que ninguém gosta de ouvir. O amor verdadeiro, segundo Kierkegaard, não cabe nessa lógica de consumo. Ele exige sacrifício, fidelidade, entrega, até mesmo sofrimento. Essa não é uma mensagem popular. Ninguém quer ouvir que amar dói. Ninguém quer ouvir que o amor não é apenas uma emoção arrebatadora, mas uma escolha diária, às vezes árdua, de estar com o outro. Todos preferem as histórias românticas, os finais felizes, as canções que prometem eternidade sem esforço. Mas Kierkegaard não se interessava por ilusões. Para ele, amar é se colocar diante de Deus, diante de si mesmo e diante do outro, nu, vulnerável, sem máscaras, sem garantias. E é justamente essa vulnerabilidade que torna o amor tão assustador e, ao mesmo tempo, tão grandioso. Pense num casal que vive junto há décadas. Quantas vezes a paixão inicial deve ter desaparecido? Quantas vezes o convívio deve ter se tornado pesado, repetitivo, sufocante? E ainda assim eles permaneceram, não porque todos os dias foram bons, mas porque escolheram permanecer mesmo nos dias ruins. Kierkegaard diria que aí está o amor mais autêntico, não aquele que se alimenta apenas de emoções passageiras, mas aquele que se firma na decisão de continuar, mesmo quando a vontade fraqueja. Mas você pode se perguntar, então amar significa abrir mão da felicidade? Significa viver apenas de sacrifício? Essa é uma armadilha comum. Não se trata de negar a felicidade, mas de compreender que a felicidade no amor não é um produto que você recebe de bandeja. Ela nasce justamente desse processo de entrega, de renúncia, de luta diária contra o egoísmo. É um tipo de alegria mais profunda que não depende das circunstâncias externas, mas da consciência de que você está vivendo algo autêntico, algo maior que você mesmo. Agora, permita-me provocar. Você teria coragem de amar assim? Coragem de amar alguém não apenas por aquilo que ele lhe dá, mas também pelo que ele tira de você?
coragem de suportar as pequenas mortes diárias do ego para dar espaço ao outro, coragem de enfrentar o silêncio, a monotonia, as falhas e ainda assim dizer: eu escolho ficar. Kierkegaard diria que essa coragem é rara, quase heróica. E talvez, por isso, no fundo, preferimos viver de paixões passageiras, de ilusões confortáveis, de histórias que começam e terminam rápido demais para nos exigir qualquer coisa além de entusiasmo. Mas é justamente essa falta de coragem que nos condena à superficialidade. Pensem em quantos relacionamentos terminam porque alguém diz: não sinto mais nada. Como se o amor fosse apenas uma emoção que se esgota, e não uma chama que precisa ser constantemente alimentada. Kierkegaard diria que esse é o grande engano. Acreditar que o amor depende apenas do sentir e não da decisão. Aqui está um ponto central que ninguém gosta de admitir. Amar é também perder. É perder o controle sobre o outro, perder a garantia de reciprocidade, perder a segurança de que tudo vai dar certo. O amor verdadeiro nos coloca diante do risco do fracasso, do abandono, da dor. Mas é justamente nesse risco que ele encontra sua autenticidade.